Você sabe o que é o Espírito Santo em Ação? Qual é o trabalho que essa entidade desenvolve no Espírito Santo? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio Fernando Saliba, que acaba de assumir a presidência do Espírito Santo em Ação. Muito obrigado pela oportunidade no ES Brasil, da gente poder debater e falar um pouco sobre o trabalho histórico que o Espírito Santo em Ação tem feito ao longo de 20 anos no estado do Espírito Santo. Então, Saliba, a gente pode começar relembrando um pouco o momento em que o Espírito Santo em Ação foi constituído, lá em 2003, em que o Espírito Santo passava por uma grave crise institucional. Exato. Nessa época, 16 empresários do estado se uniram para que pudessem ajudar a retomada da governabilidade do estado, né? E aí foi fundado o Espírito Santo em Ação para contribuir com um ambiente de negócio transparente, ético, e certamente que em parceria com outras instituições, né, como as igrejas, a OAB, foram responsáveis por ajudar o Estado do Espírito Santo a sair daquele momento letárgico que a gente vivia no final dos anos 90, início do ano 2000, e a partir daí constituir esse ambiente que hoje nós desfrutamos de uma ambiência de diálogo, de negócios abertos, transparentes, uma relação ética entre poder público e entidades privadas, né, construindo, então, esse novo ambiente que é tão importante para o desenvolvimento do Estado. A gente percebe que em pouco mais desses 20 anos, o cenário mudou completamente. Após esse primeiro momento em que o objetivo era a retomada da governabilidade do Estado, para que a gente pudesse robustecer e garantir um futuro melhor, foram criados os planos estratégicos. Então, o primeiro plano foi o 2025, que foi feito em 2006, né? Teve a revisão em 2013 com o 2030, e agora, em 2025, nós lançamos o ES 500 anos, que tem o horizonte 2035, quando o Espírito Santo completa 500 anos da chegada de Vasco Fernando Coutinho ao Estado. E a gente viu aí recentemente o lançamento do Espírito Santo 500 anos, que tem a parceria do ES em Ação. Sem dúvida, esse foi um trabalho, né, de revisão do último plano estratégico, que foi o segundo plano estratégico, que era o 2030, agora falamos do 2035, que tem como objetivo expandir temas como educação em tempo integral, políticas de inovação, um Espírito Santo mais ágil, um Espírito Santo em que está focado em temas que vão estar diretamente ligados à reforma tributária, e aí turismo passa a ser um tema fundamental, né, porque a tributação vai ser onde é o consumo, então o turismo passa a ser um elemento fundamental no desenvolvimento do Estado, mas também a gente tem visto aí apagão de mão de obra e a gente precisa trabalhar, né, na capacitação da nossa sociedade para que possa ocupar e ter melhor qualidade de vida. Eu costumo dizer, tem oportunidades e precisamos agora fazer um match entre as pessoas que querem se desenvolver, capacitar, e as empresas que precisam dessas pessoas capacitadas. Uhum. E você assumiu agora, recentemente, como diretor-presidente da entidade, mas você já fazia parte da diretoria anterior, que foi presidida aí pelo Nailson Dalla Bernardina. Exato. O Nailson fez um trabalho muito importante, né? Foi a primeira gestão pós-pandemia, né? E a gente sabe que naquele período da pandemia o Espírito Santo em Ação teve um papel fundamental na ajuda ao Estado para que a gente pudesse vencer as condições que não eram previstas por ninguém, né? Acho que são temas
que foram novos para todos e nós tivemos que aprender. E pós-pandemia, a gente avançou em temas como infraestrutura, o próprio planejamento, que é o ES 500 anos que você acabou de citar, mas também na transparência, né? Nós fizemos a interiorização da transparência junto aos municípios. O Estado já tinha avançado, o Estado como ente já tinha avançado nesse tema da transparência, mas a gente fez a interiorização em parceria com a Transparência Capixaba, nós fizemos o ranking de transparência. E a gente viu uma evolução do primeiro momento em que a gente fez a avaliação, que foi 22 para 24. Nesse intervalo, nós percebemos, por exemplo, que nós tínhamos 11 municípios dos 78 do estado que se classificavam como nota ótima. No último ranking, nós já chegamos em 34. E é bom sempre a gente destacar que Vitória foi a capital do Brasil que teve a melhor avaliação, inclusive foi feita a avaliação das capitais pela Transparência Internacional Brasil. Vitória foi a capital que ficou em primeiro lugar. A segunda capital foi Recife. E nós temos 34 municípios do estado do Espírito Santo que têm notas melhores do que a segunda capital. E o que nós temos trabalhado é para que, no limite, os 78 municípios estejam em posições de destaque. E você vê que a transparência, a gente já há algum tempo vem falando sobre isso, da necessidade das administrações serem mais transparentes. Exato. Eu acho que isso é importante para tudo, é um controle social, é a forma que o cidadão enxerga o município através do site e se beneficia de serviços e informações. Por exemplo, tem alguns municípios que você vai lá e acessa e você sabe onde, na farmácia tal, que remédio tal que você pode acessar. Na escola escola que tem a vaga para o seu filho. Então, assim, os municípios estão se aperfeiçoando e isso é muito bom porque é um retorno que se dá ao que o cidadão, né, o munícipe espera da sua administração. Mas, além disso, a gente tem investido também em programas de liderança. Fizemos aí o Be Leader, que é um programa que a gente tem feito de formação e desenvolvimento de liderança empresarial, liderança social, liderança comunitária, né, de lideranças políticas, porque acho que liderança vai ser sempre um tema importante de desenvolvimento para que a gente tenha um Estado cada vez melhor. Uhum. E Saliba, você assumiu agora o ES em Ação e tem uma gestão aí até 2028. Exato. Quais os planos aí para esses 3 anos? Acho que isso é um tema muito importante. Eu acho que a gente tem, assim, eu acho que o ES 500 anos, ele já dá uma série de linhas de trabalho e que nós vamos estar apoiando, porque não são políticas de governo, mas são políticas de Estado, né? E eu acho que essa é importante. O Espírito Santo em Ação é apartidário, né? A gente está para contribuir na formação de boas políticas de Estado. Eu acho que tem temas como ampliação do potencial de integração entre os modais para que a gente seja uma porta de entrada e saída de exportação do Brasil. Então, nós estamos trabalhando em temas como esse, na logística. Outro tema que eu acho que é fundamental é avançar na educação em tempo integral, mas também na educação profissionalizante, para que a gente possa realmente fazer esse bolsão de oportunidades para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida melhor e, ao mesmo tempo, suprir a necessidade das empresas de mão de obra e, com isso, a gente ter um desenvolvimento do Estado, né? São temas importantes. Estamos trabalhando, fizemos aí um apoio à criação de salas Maria nas delegacias, onde as mulheres vítimas de violência vão ter uma sala específica para poder ser recebidas e ser ouvidas. Então a gente quer avançar nesse tema do feminicídio, porque eu acho que esse é um tema que, para todos nós, é um tema que nos deixa triste ao ver que essas coisas acontecem e, em geral, acontece com gente da própria família, gente dentro de casa. Então tem que trabalhar a educação, tem que trabalhar em todas as vertentes para que a gente possa reverter esse tema que eu acho que é tão caro para todos nós. Uhum. Quando a gente olha o ambiente de negócios atual no Espírito Santo, a gente percebe um equilíbrio, um ambiente favorável, né, com diálogo, com transparência, mas a gente sempre tem onde melhorar, né, onde ser melhor. Onde você acha, Saliba, aí que a gente tem como ampliar aí essa melhoria? Eu acho que
acho que a gente não pode perder o que a gente conquistou, né? Independente das mudanças políticas que aconteçam, que são naturais dentro do regime democrático, né, que possam acontecer, a gente tem que fazer com que essa percepção desse ambiente de negócio, desse ambiente de relação entre os entes, né, não só o poder executivo, mas o poder legislativo, o judiciário, né, que a gente esteja dentro de um espaço em que a gente possa conversar de uma forma republicana, né, num diálogo aberto, colaborativo, mas também fazendo as críticas necessárias para o desenvolvimento, né? Sempre com foco em críticas construtivas, mas que a gente possa ter um Estado cada vez melhor. Isso é valioso para um ambiente de negócios. Isso é fundamental, uma segurança né? jurídica. Isso é fundamental, inclusive para a atração de empresas, né? A gente percebe que nos últimos anos a gente tem recebido vários relatos das empresas que chegam ao Espírito Santo e que percebem a diferença do Estado, de como tratam os temas aqui dentro do Estado, com relação a outros estados da federação. Acho que isso é importante, é um marco que o Estado tem, eu diria que é um ativo que o Estado tem, esse capital de oportunidades de negócio, de transparência, de acesso, de busca de parcerias, né? E a gente tem que fortalecer esse ambiente. Uhum. Saliba, lá em 2003, quando o Espírito Santo em Ação foi criado, não existia entidades com esse perfil. Ele foi vanguardista, né, nessa tendência aí. E hoje ainda ou já tem outros exemplos no país? A gente tem 2 exemplos que a gente pode citar, né? Tem um no Mato Grosso e outro em Pernambuco, que foram montadas algumas entidades com perfis parecidos com o do Espírito Santo em Ação. Não é exatamente igual, a gente inclusive teve a oportunidade de colaborar com essa formação, mas a gente entende que isso deve ser expandido, né, para outros estados e quem sabe ter um Brasil em ação, né, em que a gente possa de fato ter um ambiente melhor também no país. A gente está aqui à disposição e queremos ser protagonistas também nessa divulgação e difusão de um bom exemplo, de um caso de sucesso que a gente tem aqui no estado. Saliba, muito obrigada pela sua presença aqui na ES Brasil e sucesso aí nessa gestão, né? Tem muita coisa aí pela frente. Eu que agradeço a oportunidade, a gente vai estar sempre à disposição. É importante que, como a gente fala em transparência, que o Espírito Santo em Ação seja transparente, então nós temos aí os nossos sites, Instagram, que as pessoas possam seguir, possam dar sugestões, porque isso é um modelo que está sendo cada dia construído e a participação da sociedade nos auxiliando, trazendo sugestões, certamente faz com que a gente tenha um Espírito Santo ainda maior e ainda mais em ação. E aí, para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.